Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar da Access Stage. Hoje com o tema Cenário Macroeconômico Brasileiro sob a ótica de três olhares. Primeiramente, quero agradecer em nome da Access Stage, de todos os colaboradores da Access Stage, dos sócios da Access Stage, do Fernando Takano, meu sócio, a presença aqui dos nossos clientes, fornecedores, parceiros de negócios e todos os amigos dessa longa jornada da vida. Antes de mais nada, como alguns de vocês já sabem, há alguns meses atrás a gente lançou um novo posicionamento da companhia, uma nova marca, onde o propósito da Access Stage é prover soluções tecnológicas para que os clientes possam ver, prever e agir. Nesse cenário, a gente trouxe aqui três grandes nomes da economia para poder dividir conhecimento, dividir conteúdo, nos informar, explicar quais são as tendências para que a gente possa, novamente, ver, prever e agir nesse cenário tão incerto. Vou fazer um breve resumo aqui dos nossos três convidados, né? Teremos hoje aqui a jornalista e escritora Mara Luque, fundadora do canal My News no YouTube e no Instagram, foi colunista por vários anos em programas de notícias de TV, onde apresentava sempre um quadro de finanças. A partir de 2018, ela montou o seu próprio negócio e é uma empreendedora neste momento. Está conosco também aqui Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda do governo José Sarney. Como ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional, o CONFAS, foi membro do board do Banco Mundial, do FMI e do BID. Está conosco também aqui a jornalista, escritora, economista Miriam Leitão, considerada uma das maiores e mais respeitadas jornalistas brasileiras. Miriam Leitão é a terceira jornalista brasileira mais premiada de todos os tempos. Com vocês, Mara Luque, Maílson da Nóbrega, Miriam Leitão. Bom webinar a todos. Muito obrigado. Obrigada, Celso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um presente que você me deu aqui, conseguir juntar a agenda do Maílson e da Miriam aqui. Estou me sentindo presenteada de participar aqui desse debate com eles dois, enfim, que vão nos ajudar bastante. Eu queria começar, Miriam e Maílson, falando sobre juros. Juros toca muito o coração de todos nós. Eu vivi uma época de juros muito, a gente olhando para trás, nós tínhamos juros de 49% ao ano, 4% ao mês. Eu lembro que eu fazia o Folha Invest, editava o Folha Invest nessa época, e hoje, olhando esse gráfico, eu vejo assim, como é que a gente conseguiu sobreviver a juros tão altos? E hoje a gente está com esses juros bem baixinho, que eu nunca imaginei que fosse ver. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, qual é a perspectiva, se temos perspectivas de continuar com esses juros baixos, e se conseguiremos também baixar os spreads bancários, que esse foi um grande desafio, enfim, isso atravessou vários comandos do Banco Central, não é uma decisão deste Banco Central, ou da Dilma, ou do Lula, ou do Fernando Henrique, mas a gente vê um esforço do Banco Central nos últimos anos para derrubar o spread brasileiro, e a gente, nesse momento, tem o Open Bank, tem o Pix. Se vocês acreditam que a gente vai conseguir também reduzir o custo desse dinheiro, uma vez que a taxa básica já está lá embaixo. Então, são dois caminhos para começar. Um falando sobre a perspectiva de manutenção da taxa básica em níveis mais razoáveis, e se a gente vai conseguir também baixar esses spreads. Eu vou responder primeiro, Mara, é o seguinte, primeiro eu queria agradecer a Access Stage por ter me chamado e por me colocar aqui do lado de Maílson da Nóbrega, ex-ministro, que eu gosto muito, Mara Luque, minha colega, minha amiga, e nesse momento para discutir esse tempo tão interessante. E já começa com uma pergunta bem instigante da Mara Luque. Os juros nos dois níveis, o juros Selic, que a gente viu chegar nesses patamares absurdos em alguns momentos, conviveu durante anos, mesmo depois da inflação baixa, juros altíssimos, e aí, de repente, a gente tem uma taxa de juros 2 caindo, foi caindo, bom, de 2016 para cá, né, caiu de 14,25 nesses patamares que a gente nunca viu. Primeiro, a Selic num ponto que a gente jamais viu,
Mas o que é mais interessante é a pergunta da Mara sobre, e os spreads? Sempre foi assim, quer dizer, os juros caem, mas os spreads permanecem altos demais. E nos últimos tempos, a gente vê que, mesmo com essa queda toda, os spreads têm caído menos do que seria razoável diante desse quadro, um quadro de uma economia fria, toda a necessidade do crédito para oxigenar a economia, inclusive com o Banco Central liberando os depósitos compulsórios exatamente para oferecer mais crédito e mais dinheiro na economia. E a gente tem tido quedas. Eles vão ser maiores? Eu acho que sim, Mara, por causa exatamente desse ponto que você falou. PIX e o Open Banking, as mudanças tecnológicas, os avanços tecnológicos, a tecnologia que mudou tanto, o nosso mundo, Mara, o mundo da comunicação, muda também fortemente o mundo do banco, né? Então, mudou primeiro, favorecendo o banco, que reduziu o número de funcionários, reduziu o número de agências, teve que fazer várias operações que a gente passa para o banco, mas também, agora, tudo que está acontecendo no mercado da intermediação financeira, fintechs e as novas tecnologias e a atuação do Banco Central nessa gestão do Roberto Campos Neto, que é muito interessante, porque ele tem essa visão. Ele tem essa visão da microeconomia muito forte. Ele sabe que o Banco Central pode induzir. Então, eu acredito, sim, na redução dos spreads, na entrada de mais players nesse mercado. O que me preocupa é que, de novo, na macroeconomia, há dúvida sobre a dívida e que está elevando os juros longos, né, do Banco Central, do Tesouro, e indicando que tem uma dúvida, nesse preço, indicando que tem uma dúvida se essa Selic pode permanecer tão baixa com uma situação fiscal tão precária. Então, aí fica uma dúvida, mas eu acho que sim, a tecnologia está produzindo e vai produzir ainda mais uma revolução nesse mercado, e você, Mara, até podia falar um pouco sobre isso também. Devolvo a pergunta para você, depois do Maílson você também falar, porque você conhece muito bem esse assunto que eu sei, viu? Ministro, isso que a Miriam falou, da questão fiscal, colocar uma dúvida sobre essa manutenção, enfim, a continuidade de taxas básicas baixas, bem mais razoáveis. Quer dizer, eu não imagino. Qual é o risco da gente ter uma disparada na taxa básica por conta da piora do risco fiscal? E a questão dos spreads, porque, no final das contas, o custo do dinheiro ele é fundamental para a sobrevivência das empresas, principalmente nesse período em que as empresas vão ter que se endividar. Ora, Mara, independentemente da situação fiscal, a taxa de juros de 2%, a Selic, não é a taxa natural, digamos assim, do Brasil, não é a taxa normal. Ela decorre de condições absolutamente excepcionais, que é a recessão, né? A pandemia, as incertezas que isso causa, né? Eu acho que o Brasil não voltará a ter taxa de juros de 14%, a menos de um desastre fiscal, né? O que a gente está conseguindo é nos aproximarmos cada vez mais dos nossos pares aqui na América Latina. Quando você olha os pares da América Latina, Chile, México, Colômbia, a taxa de juros dele é em torno de 5%, 6%. Eu acho que essa vai ser mais ou menos a taxa estrutural, digamos assim, do Brasil, quando passar toda essa confusão. Sobre o spread, eu concordo com o que a Miriam falou, tem várias coisas contribuindo para a sua redução, mas aí o Brasil não vai ter o spread de seus pares aqui na América Latina, porque nós temos características tipicamente brasileiras que fazem com que o spread brasileiro seja elevado. E entre elas é a questão da inadimplência. A inadimplência responde por 35% a 40% do spread bancário no Brasil. E essa inadimplência, ela decorre em grande parte da maneira como o judiciário enxerga o sistema bancário. O juiz é muito condescendente com o devedor, né? Ele é muito duro com o credor, né? Para você ter uma ideia, no Reino Unido, os bancos recuperam 80%, 86% das operações em atraso.
No Brasil, 16%, 17% também. E como a perda é muito grande, isso vai para o spread. Então, mas, enfim, vai ser muito melhor do que era há 2, 3 anos atrás. Mas nos preparamos para ter um pouquinho mais de spread. Esses pontos que a Meira Leitor amortece um pouco esse tamanho do spread, mas ele não será o mesmo do Chile, do México, da Colômbia e mesmo do Peru. Né? O Peru hoje está com uma taxa de juros muito mais baixa, tão baixa quanto a do Brasil. Esse vai ser uma variável importante para a retomada da economia, imagino, principalmente em 2021. Como é que vocês imaginam que vai ser o próximo ano em termos de legado dessa pandemia? Uma coisa que sempre me pergunta, eu até costumo falar, olha, esqueça tudo o que se aprendeu sobre finanças pessoais nos últimos anos. Em época de pandemia, as regras são outras, porque, por exemplo, as pessoas têm muito medo da dívida. E a dívida é um instrumento legítimo e vai ser importante para atravessar esse deserto aí que a economia está esperando. Só que você tem que saber se endividar. Você vai ter que buscar informações para qual é a linha. Eu acho que muito da inadimplência, Maílson, vem das pessoas se endividarem de uma forma errada, nas linhas erradas. Agora, na pandemia, por exemplo, as famílias, as empresas vão precisar se endividar para poder sair, atravessarem esse momento que é tão difícil. Como é que vocês acham que vai ser isso em 2021? O que a pandemia vai deixar para a gente? Vai ter uma consciência maior? As pessoas vão estar prestando mais atenção a esse custo do dinheiro, por exemplo? Eu acho que não vai mudar muito, Mara, porque tem algo que inibe essa conscientização, que é a baixa educação financeira do brasileiro. Né? Claro, a FEBRABAN tem feito um esforço para dar cursos gratuitos para pessoas se informarem, tem sites muito bons, né, que dão informações relevantes para as pessoas tomarem decisão, mas eu acho que a baixa educação financeira é um fator inibidor da capacidade do brasileiro de entender melhor essas coisas, tomar melhores decisões. Né? E quanto à economia em 2021, né, eu acho que tem tudo para o que os economistas chamam de recuperação cíclica. Né? Você tem uma forte capacidade ociosa, que na indústria chega a mais de 50%, você tem um alto desemprego, portanto, você pode ter aquela situação em que a economia se recupera somente preenchendo a capacidade ociosa, sem necessidade de expandir, né, essa capacidade com mais investimentos. E é por isso que é razoável supor um crescimento no próximo ano de 3,5%, os mais otimistas falam em 4%, mas entre 3% e 4%. Olha, Mara, eu acho que a sua pergunta é interessante porque ela pega o nível pessoal e o nível, né, macro. O que eu acho? Eu acho que, sim, o que aconteceu na pandemia, né? O governo saiu com instrumentos de expansão de gasto, né, transferências de renda. Então, ele fez na parte da transferência de renda, foi muito agressivo, fez um movimento muito forte, e até o final do ano vai ter auxílio emergencial. O que as pessoas fizeram com esse dinheiro? Né? Isso atingiu principalmente a base da pirâmide de renda no Brasil. Foi diretamente as pessoas que precisavam chegar, né? Claro, teve os desvios, as fraudes que combatam, que a polícia vai atrás, mas realmente teve uma grande capacidade de chegar lá, nos mais pobres. E eles, de um lado, eles compraram alimento, do outro lado, eles compraram material de construção. Então, teve um movimento interessante, a ponto de a indústria de material de construção está indo bem, e alimento teve até um aumento de preço, a demanda foi forte, teve também o efeito do dólar. Mas, o que deu errado? Não deu certo, ou deu parcialmente certo. É o dinheiro para a pessoa jurídica, para as empresas. As grandes conseguiram, claro, elas têm já o caminho para o banco. As médias conseguiram, mais ou menos, as pequenas e as muito pequenas não conseguiram. Então, você teve na base da pirâmide corporativa no Brasil, você teve um desastre. E aí, qual é
a boa notícia, digamos assim, é que o governo sabe disso, o Banco Central sabe, os bancos com quem eu tenho conversado, todo mundo sabe que não funcionou e que precisa fazer um esforço maior, e eles acham que vai começar a funcionar. Vai salvar essas empresas? Vai chegar a tempo? Algumas não têm recuperação? Eu acho que muitas não terão recuperação, outras poderão ser acudidas por linhas de crédito de juros muito baixos. Há linhas que funcionaram que tem risco zero para o intermediário, né, o banco, no caso, porque o Tesouro garante, mas há outras com um nível maior de risco. Então, esses vários produtos, eles botaram muitos produtos no mercado e não sabiam como fazer chegar na ponta. Então, esse foi o grande problema. Então, o Maílson tocou num ponto importante, a falta de informação, de educação financeira. A gente sempre pensa nas famílias, as famílias não têm, mas também as empresas não têm, principalmente as empresas pequenas. Então, o país tem que fazer um esforço muito grande de educação financeira, porque o mundo mudou muito. Aliás, o mundo brasileiro monetário e financeiro não para de mudar, né? A gente saiu da hiperinflação, foi para a inflação baixa com juros muito altos, estamos num momento de recessão com juros muito baixos, e mais com spreads ainda altos, então cada situação é uma situação. A informação precisa chegar tanto nas empresas quanto nas famílias. E agora, com os juros baixos e a renda fixa rendendo muito pouco, a classe média está atrás de novos produtos. Ela vai procurar informação. Essa informação que a gente não tem, que o país não tem, as pessoas estão demandando muita informação financeira. Como buscar a informação? E a tecnologia, de novo, a tecnologia ajuda, porque você pode ter os canais de encontrar essa informação. Antes você tinha que receber uma cartilha em casa, ou encontrar alguém, agora não, né? Você tem vários canais que vão te passar essa informação. Então, eu tenho uma visão positiva. Eu acho que talvez o crédito, que sempre foi, em qualquer economia normal, uma parte do oxigênio da economia, né? E aqui no Brasil sempre foi tido como veneno, a gente possa ver o crédito pelo lado negativo, de indução do investimento, do consumo, e também desse aumento de atividade. Vocês tocaram num ponto que vai ser crucial, eu acho, para separar ali quem vai conseguir sobreviver e sobreviver bem, e quem vai ter problemas sérios, que é informação, é buscar informação de qualidade. Porque o que a gente viu, por exemplo, aqui, quando aconteceu, né, a pandemia, eu estava achando de viagem, e aí nós gravamos lá no YouTube Space, e aí eu vim para São Paulo e nunca mais saí de casa. Fui sair de casa depois, agora, esse mês. Então, assim, e no primeiro momento, a gente entrevistava, falava com gente do mercado, com empresário, com economista, e ninguém sabia dizer o que fazer. Então, as pessoas, ninguém sabia o que viria. A única coisa que a gente ouvia era faça caixa, cuide do caixa. Quer dizer, lá no canal a gente tinha um caixa, nós entramos na crise com um caixa muito bem feito, mas imediatamente eu falei, vamos aumentar esse caixa, vamos atrás de linhas baratas. E tem. As cooperativas foram muito ativas nisso daí, colocaram linhas muito baratas e com prazos grandes de carência. Eu falei, vamos pegar, vamos colocar. E o que nós notamos, inclusive com a audiência, respondendo à audiência, é que mesmo as linhas do governo, então, assim, primeiro, não sabiam, e hoje muita gente ainda não sabe, enfim, o desconhecimento das operações das cooperativas, do cooperativismo, é enorme no Brasil, o que é uma pena, porque eles têm linhas muito boas, e mesmo as linhas do governo, as pessoas não sabiam, tanto que o Pronamp, num primeiro momento, ele colocou um caminhão de dinheiro e só não foi, nem 50% foi colocado, tinha um monte de dinheiro sem colocação, quer dizer, então buscar essa informação, ela vai ser decisiva para você conseguir achar os caminhos para passar esse momento. Vocês imaginam, quais os setores da economia? Vocês falaram da construção civil, o varejo veio com alguns números um pouco melhores do que o esperado. Quais os setores vocês acham que vão se sair melhor? Olha, eu acho que tem que está saindo melhor, é o agronegócio. Como sempre, né? Eu acho que vai continuar saindo muito bem, porque a demanda está aumentando, é um segmento de altíssima tecnologia, pelo menos aqui
no sul e sudeste. Né? Eu acho que varejo vai se recuperar bem, porque para aqui e acolá vai haver uma queda com a redução do auxílio emergencial, que foi muito relevante para sustentar níveis adequados de consumo. Né? Os bancos sempre vão sair bem, né? Ainda que ganhando um pouco menos. E eu acho que a área de serviços, nessa recuperação, vai ser a que chegará por último, né? Sobretudo serviços relacionados com lazer, turismo, transporte aéreo, sobretudo. É exatamente isso, né? O agronegócio, na verdade, ele é um case muito interessante, porque ele tem muito investimento em tecnologia para chegar onde chegou, né? Ele tem um lado sombrio, né, o agronegócio, sobre o qual a gente fica sempre falando, na toda a questão ambiental, mas, por outro lado, tem um lado brilhante, moderno e conectado com as cadeias globais e tal. E, às vezes, é um pequeno, mas é conectado com outro, que é conectado com outro, que é conectado com a cadeia global. Então, esse segmento, tá bem, mas eu acho que tem o seguinte também, a gente vai ter um momento híbrido, né? Depois da pandemia. Né? Não tem um momento assim, a pandemia acabou. Não. Eu também sei o dia, Mara, exato, que eu vim para casa e nunca mais saí. E foi assim, eu fui entrevistar o Armínio falou assim, tem que decretar estado de calamidade e tem que abrir a exceção da lei de responsabilidade fiscal, fazer um aumento de gastos. Eu fiz uma entrevista com ele sobre isso e vim para casa e nunca mais saí também, né? E o governo logo depois decretou calamidade e tal. Mas aí a gente teve que refazer tudo de uma outra forma. E isso aí estimulou muitos setores com o uso da tecnologia. Então, quando você fala assim, ou ele fala, o varejo vai se dar bem, vai se recuperar, o varejo que estava preparado para o mundo digital, que já tinha adotado ferramentas de tecnologia, ele passou bem. Mas o outro, que estava muito analógico, teve mais dificuldades. Então, vai depender não só de cada setor, mas de como é que você está em cada setor. Se você já se adaptou ao mundo digital, e pode ser pequeno, médio ou grande. A capacidade de adaptação no mundo digital, ela independe do tamanho. Tem pequenas empresas que simplesmente se reinventaram na área de serviço, na área de alimentação, se reinventaram dessa forma. Eu concordo com o Maílson que a parte mais difícil vai ser toda a parte da cultura. Você tem um ambiente já hostil na área da cultura, e esse ambiente, assim, ele exige aglomeração, né? E essa aglomeração virá de forma mais lenta. A gente vê aqui e ali essas imagens que nos chocam, mas o fato é que ainda durante algum tempo, até a vacina, até todo mundo ter certeza, grandes aglomerações, grandes eventos vão ser muito mais difíceis de serem realizados. Isso está meio claro, né? Que as pessoas estão, apesar da gente ver algumas dessas imagens, como você bem pontuou, enfim, você vendo o movimento nesses setores, o Teatro Amazonas vai abrir agora, mas com muitas restrições, só 50% da capacidade, porque vai ter a ocupação, vai ter que ser feita ali seguindo os protocolos sanitários, enfim, esse é um setor que, de fato, vai... Agora, a questão tecnológica, nós entrevistamos um pesquisador nessa área, que foi um dos... que pilotou o Porto Digital durante muitos anos, que é o Francisco Saboy, e ele disse exatamente isso. Ele disse, olha, tudo o que ia acontecer no mundo digital nos próximos 5 anos vai acontecer agora. Você vai ter, ele foi antecipado com uma velocidade assim enorme. E a gente vai precisar de os pequenos, os médios empresários. Eu acho que os grandes têm mais fontes de recursos, mas os pequenos e médios, eles vão conseguir se adaptar, quer dizer, onde eles podem buscar isso? É no Sebrae? Vão ter linhas? Como é que vai ser isso? Olha, eu acho que o governo brasileiro não tem, né, um órgão específico para apoiar a pequena e média empresa, como tem nos Estados Unidos, Small Business Administration. É uma organização estatal. O Sebrae é um pouco cópia do Small Business Administration, né? Mas eu acho que a situação não vai mudar muito, Omar.
o pequeno empresário vai continuar com muita dificuldade e a sua fonte de informação, além do noticiário, do acesso a jornal, rádio, TV e assim por diante, é o SEBRAE. O SEBRAE tem quadros técnicos bem capacitados, tem publicações, né, que auxiliam a pequena e média empresa e a microempresa, às vezes, a se posicionar. Eu não vejo outra forma disso acontecer. Eu acho que, às vezes, a gente se surpreende muito com o Brasil, sabe? Cada vez que eu saio para fazer reportagem, eu tomo susto, né? Com as coisas que a gente encontra na rua e as descobertas, de repente, numa área de periferia, uma engenharia social ou empresarial super de ponta, numa área em que ninguém chegou e que o Estado deveria estar, mas não está, e aí as pessoas se organizam, e a gente viu isso, inclusive, com organizações, agora, na hora de socorro às famílias, essas organizações que chegaram primeiro, antes do Estado, já estava a gente lá distribuindo recursos, cartão e cartão alimentação. Enfim, eu estou sempre aberta para ser surpreendida pelo Brasil. Acho que a gente, quando fica olhando muito para Brasília, dá uma aflição muito grande, né? Porque eles não têm o ritmo, eles não têm, às vezes, a noção do que precisa ser feito. Mas eu acho que precisa ter uma atuação mais forte, assim, quer dizer, o SEBRAE tem que perceber que o momento é diferente. E é isso que você falou, Mara, é perfeito. A gente se preparava para o futuro, e o futuro chegou de repente. O futuro sentou na nossa sala e falou, e agora? Eu cheguei. Você estava achando que eu ia demorar 5 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Sabe aquilo que você estava fazendo de previsão? Esquece. Eu acabei de chegar na sua vida, você se vira. Né? Comigo foi um pouco assim, eu falei, eu acho que um dia eu vou ter aqui um estúdiozinho aqui em casa e tal, e daqui eu vou entrar diretamente. Aí no dia que a empresa falou, você está colocado em casa, porque todo mundo acima de 60 anos está em casa, eu tomei um susto. Primeiro porque eu falei assim, caramba, eu nunca importei muito com esse negócio de idade, eu não tenho essa preocupação. O tempo foi passando, eu fui comemorando. Só que, de repente, falaram assim para mim. Mas eu, de repente, falei, não, você é idosa? Eu sou idosa. Então tá, ok, então... eu me preocupei durante um pouco de tempo, Mara. Um dia você vai ter esse problema, mas daqui a muitos anos. Não, eu me preocupei, assim, durante algumas horas. Depois, eu falei, o quê? Eu posso botar aqui isso, aquilo, baixar um aplicativo, botar uma luz e tal. E eu transformei esse cantinho da minha casa, da minha biblioteca, na janela para o mundo. E aqui eu tenho trabalhado, tenho feito muita coisa e tal. A capacidade de essa adaptação, né? E muita gente fez muita cambalhota. Eu não estou querendo simplificar, estou dizendo que é difícil, mas eu estou achando que, assim, às vezes quando eu encontro quando eu saio para fazer uma reportagem, em 2017, por exemplo, eu saí para fazer várias reportagens pelo Brasil e fui tomando susto, e essa coisa que hoje se fala do uso do drone na agricultura, eu já estava vendo num produtor que não era nem grande, de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, o uso do drone para saber onde colocar o fertilizante, exatamente para reduzir a quantidade de fertilizante. Então, assim, o Brasil tem uma capacidade de encontrar seu caminho. Eu acho assim, aquele matemático do Jurassic Park falava assim, life finds a way. Eu acho que tem uma parte do Brasil que simplesmente encontra o caminho, né? Claro que eu não estou querendo subestimar a quantidade de dificuldades que nós vamos ter nas finanças públicas, na dificuldade do governo de se reorganizar, das empresas e das famílias. Mas eu acho que a gente também tem que estar aberto para o novo que vai dar certo. Isso que você falou é exatamente isso. Você sabe que no auge da crise da Petrobras, eu estive em Mossoró no auge da Petrobras, dos investimentos da Petrobras. Mossoró bombando, grandes investimentos, comércio e tal, a economia ali bombando. Depois voltei lá no auge da crise da Petrobras. E aí, nossa, afetou muito ali as cidades, sofreram muito. Mas eu conversei com alguns empresários, então, por exemplo, tinha um fornecedor da Petrobras, ele falou, não dá mais para fornecer a Petrobras, não dá mais para fornecer. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer prótese para a perna, foi para a área médica. Ele falou assim, eu vi que as minhas equipamentos... É incrível isso, cara. É incrível. Isso é que é chamada reconversão industrial. Exatamente. Ele falou, não, eu vi que não sei o que, dá para fazer.
Agora, nessa pandemia, o Valor deu uma matéria de uma empresa de cosméticos que estava para pedir falência, ou estava com pedido de recuperação judicial e tal, e que com a pandemia ela se reinventou fazendo álcool em gel. E aí a receita começou a aumentar. Quer dizer, existe isso no brasileiro, essa coisa de se virar, né? Porque também o cara que viveu uma economia com inflação de 80% ao mês e juros depois, juros de 49% ao ano, o cara é um cara que sabe se virar, né? E conseguiu sobreviver, ele é criativo. Então, isso que você falou, eu acho que é muito pertinente, eu acho que tem muito na economia. A quantidade de drones em operação no agronegócio, 25% a 30% de todo o país está lá no agronegócio. Você vê, eu assisti um webinar outro dia sobre o agronegócio, o uso do sensoriamento remoto nas fazendas, né? O tracking, né, dos animais é uma coisa impressionante, né? Então, o agronegócio realmente é o destaque no Brasil. Uma coisa interessante, eu estava lendo agora um livro do IPEA sobre agricultura, eu não me lembrava, nos anos 80, o Brasil importava 30% do alimento que consumia. Hoje, nós somos um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. Nenhum setor na economia brasileira passou por uma revolução de eficiência, produtividade, diversificação, como o agronegócio. Eu entrevistei ano passado o ex-ministro Delfim Neto e ele estava falando exatamente isso, sobre o agronegócio. Ele falou assim, o agronegócio, você para combater acusações e tal, você tem que olhar, e aí ele separou bem, você tem o agronegócio lado A e o lado B. Então, você tem o lado A do agronegócio que tem uma produtividade, que ganhou produtividade sem aumentar a área devastada. E isso é importantíssimo. Eu estava, ano passado, em Londres, conversando com umas fontes da Embaixada Brasileira, e eles me falando da importância do trabalho que eles faziam de convencimento aos empresários, e no caso, os supermercados, tipo o Tesco, que anunciou recentemente que não ia importar carne brasileira, enfim, porque os consumidores cobram isso. Então, ele fala assim, ele não vai comprar a carne no Brasil se a gente não conseguir seguir, saber de onde vem a carne, enfim, fazer todo esse mapeamento. O bom é que você tem um agronegócio do lado A que consegue fazer isso, tem tecnologia para fazer isso e sabe da importância de fazer isso para conseguir mercado, né? Porque, senão, né, diante do mundo atual, em que esses investimentos com o olhar ambiental, com o olhar social e com o olhar de governança e transparência, eles vão cada vez mais punir aqueles que não tiverem esse comprometimento. E aí eu falo, não é nem porque são bonzinhos, é porque o consumidor não vai mais se associar a parceiros que não tenham esse comprometimento. Eu acho exatamente isso, Mara, e acho que é mais do que isso, não é nada por bondade, não, é uma questão do novo momento. De um lado, tem uma pressão dos grandes fundos de investimento e os grandes bancos, né? Aqui no Brasil mesmo, o acordo é entre 3 grandes bancos privados para ter uma atuação conjunta de proteção da Amazônia. Do outro lado, a cobrança dos consumidores, né? Isso é muito forte na Europa, mas rapidamente está se espalhando pelo mundo. E aí, eles fazem isso por um motivo concreto. É o seguinte, quem participa desse fundo, né? O fundo como o fundo CalPERS da Califórnia, esse fundo, assim, é dos funcionários da Califórnia, dos funcionários do governo da Califórnia, e ele quer que, dentro da conformidade do fundo, ele aplique em determinadas coisas que haja garantia de que não haja uma reversão de todos os avanços que a sociedade humana vem conseguindo. Então, isso aí deixou de ser uma questão lateral e foi para o centro do debate econômico, foi para o centro mesmo do debate econômico. E aí, ou os países, as empresas, entendem essa nova agenda, né, o ESG, que é
que é tudo isso que a Mara estava falando, a nova atitude ambiental, social e de governança, ou entende, ou vai ficar fora do mercado. E aí não adianta ser, não, isso é uma coisa só para os grandes. Não é só para os grandes, faz parte da cadeia produtiva ou da cadeia de prestação de serviços, ter essa nova atitude e prestar conta sobre essa nova atitude. Então, quem não entender isso não estará no futuro da economia, não estará. Estará fora da economia, quem não entender que a empresa tem que ter uma nova atitude diante de várias questões, e principalmente na questão ambiental. O Brasil será muito cobrado, e a vantagem, a boa notícia é que o Brasil é uma potência ambiental, e se ele mudar de comportamento em relação a algumas lideranças políticas mudarem o comportamento, o país está preparado para tirar vantagens desse mundo, porque o Brasil, tem um conceito, eu vou encerrar isso aqui para o Maílson falar, para o Maílson, tem um conceito que é país mega diverso. O seu Mittermeier, que fez a conservação internacional, criou esse conceito, os países que têm mais diversidade no planeta. Então, são 18 países, eles têm 70% da biodiversidade do planeta, 18 países só, entre os mais de 200. O Brasil é o primeiro desses 18. Então, isso não pode ser, a questão ambiental não pode ser um passivo, tem que ser um ativo. Nós podemos transformar isso, o nosso ativo, desde que a gente faça determinadas políticas. E o setor privado está indo para mudar isso. Quer dizer, quando os bancos, 3 bancos privados falam conosco, vai ter que ser assim, porque a conversa está mudando. É isso. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Mira, nesse ponto do ESG, né, é que tem o lado do investidor também. Né? Quando um fundo global, ou vários fundos globais, emitem um documento solicitando que o governo tenha mais atenção, responsabilidade na preservação da Amazônia, eles estão ecoando a demanda dos seus investidores. Por quê? No passado, as pessoas que tinham dinheiro entregavam o dinheiro a um profissional para gerir, como ainda se faz hoje, mas hoje, além disso, eu disse assim, eu não quero só que você administre bem o meu dinheiro, eu quero saber onde ele vai ser aplicado. Eu não quero que o meu dinheiro seja aplicado em países que não levam em conta o problema do carbono, né, do aquecimento global, etc. E tal. E o que me surpreendeu, a falta de informação de autoridades brasileiras, nesse episódio, eu vi vários membros do governo interpretando essa exigência ou essa demanda usando teoria conspiratória. Não, isso é porque eles estão incomodados com o agro brasileiro, a nossa competitividade, tudo isso faz parte do movimento político, né, para pressionar o agronegócio brasileiro. Eu vi, inclusive, um analista político dizendo essa bobagem. O erro dessa visão de justificar com teoria conspiratória não contribui em nada para acalmar os investidores ou fazer com que eles olhem mais para o Brasil. O Brasil tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Várias empresas estão fazendo. Eu estou em conselho de administração de 2 empresas que elas têm áreas para cuidar de ESG. Como elas fazem para ser bem avaliadas pelos investidores, inclusive aqueles que compraram suas ações. Né? Então, o governo deveria abandonar essa ideia de buscar uma explicação do além. Né? Eu vi hoje uma entrevista de um membro do governo dizendo que os países que reclamam dos incêndios no Brasil não têm moral, porque eles também não cuidaram do meio ambiente. Você está comparando coisas completamente diferentes. Isso aconteceu realmente no século XIX, houve desmatamento. Mas se você chegar hoje na Europa, nos Estados Unidos, o que houve de reflorestamento, inclusive por conta dos ganhos de produtividade da agricultura, que liberaram áreas da pecuária e de grãos, foram reflorestadas. Hoje a Alemanha tem tantas florestas quanto tinha no século XIX. Então, esse discurso do Brasil precisa ser abandonado. E o investimento tem que ser feito. Como a gente tem que fazer para cuidar bem do meio ambiente e, com isso, número 1, restabelecer o prestígio que o Brasil sempre teve nessa área e, segundo, colocar esses investidores na percepção de que o Brasil agora está trilhando o caminho correto para preservar a Amazônia e outros biomas importantes do Brasil. Quer dizer, então esse tema tem que estar na agenda
se quisermos desbravar aí enxergar um futuro de crescimento, enfim, um futuro de inclusão do país no próprio olhar dos investidores internacionais. Eu acho que isso não é o bastante, né? Porque se você também não tiver uma situação fiscal em ordem, aí eles vão embora também, porque o Brasil vira um risco fiscal muito grave, que é outra coisa que a gente está caminhando para enfrentar, né? Mas eu acho que as empresas que têm acesso aos mercados internacionais de capitais, elas terão muito mais acesso a recursos e a custos mais baixos se o país e elas próprias foram percebidos como responsáveis em questões ambientais, sociais e de governança. Maílson, o que a gente aprendeu? A Miriam aprendeu a se maquiar, eu aprendi a lavar o cabelo em casa. O que a gente aprendeu com essa pandemia? Eu passei a conhecer um pouco mais a minha casa. Qual é o legado da pandemia para você e para o país? Primeiro, pessoalmente, eu aprendi a usar essas mídias, essas plataformas, né? Que eu sou meio principiante nessas coisas. Eu tenho um amigo que diz assim, a gente só devia comprar esses eletrônicos com exigência. Vinha um adolescente anexo. Muito bom. Porque quem resolveu aqui foi o meu filho. Ele estava lá e veio aqui e resolveu, não sei o que ele fez. Mas ele deixou aqui. Bom, isso eu aprendi. Isso foi um aprendizado, né? Eu acho que eu aprendi a trabalhar muito mais do que eu trabalhava. Não sei se é aprendizado. Isso todos nós. A produtividade aumentou enormemente. Na verdade, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Certo? A quantidade que a gente participa de lives, de calls, né? E tudo mais, né? E aprendi a preocupar mais com o corpo, digamos assim, né? Eu consegui algo que poucos conseguiriam, né? Que derivou de disciplina. Eu perdi 12 quilos na pandemia. Parabéns! Parabéns! Isso foi realmente um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva, Por quê? Mas você teve que cozinhar para você mesmo, você não sabe cozinhar? Porque eu, no começo, eu também perdi uns quilinhos porque eu só dependia da minha comida, aí já era, né? Aí eu não conseguia nada. Não, eu consultei minha mulher me sugeriu consultar uma nutricionista que ela conhece, e eu segui só a orientação da nutricionista. E minha mulher vamos dizer, me disciplina, né? Segue aquela orientação, porque ela também virou uma chefe aqui na casa, porque nós estamos sem empregada, certo? E agora eu corro com 12 quilos a menos nas costas, né? Eu corro 10 quilômetros por semana, todo sábado. Eu corro com melhores condições físicas do que quando eu tinha 12 quilos a mais. Isso é uma maravilha. E para a economia e para o país, qual você acha que vai ser o legado dessa pandemia? Olha, eu acho que ela vai acelerar a percepção da crise fiscal. Se isso é um legado, né? A gente já vinha com a crise fiscal desde os tempos da presidente Dilma, né? Tivemos que agravar, como diz a Miriam, porque era a hora de salvar vidas, preservar as empresas, né? Colocar o Estado, só ele reúne essas condições para evitar uma catástrofe. Né? E a gente viu que as previsões de desempenho da economia brasileira hoje são muito melhores do que eram há 3 meses atrás. E o que foi isso? Basicamente, uma contribuição muito forte do auxílio emergencial, né? Que foi uma decisão tomada em meio à pandemia. Né? Então, eu acho que tudo isso são lições que você absorve nesse quadro de dificuldade. Né? E agora, para a gente encerrar, a gente está caminhando para o fim, para a gente encerrar aqui o nosso roteirinho, de que forma vocês acham que as empresas podem se preparar para o próximo ano, para os próximos 12 meses? Aqui no canal, a gente começou, no começo, como eu falei, a gente preservou muito caixa, foi atrás de linhas baratas que reforçassem o nosso caixa, embora não tivéssemos com problema de caixa, a gente achou que era uma oportunidade para reforçar isso. E agora a gente começou a ver a economia voltando, enfim, projetos novos aparecendo, e voltamos a contratar,
E aí a gente começou a ter um olhar assim dos investimentos do que a gente está pensando. A gente acha, a gente está otimista, mas tudo bem, a gente pode ser desavisado, né? Porque o jornalista é meio desavisado nesse aspecto, a gente se anima com as coisas. Mas a gente está otimista, a gente está contratando, lançando programas novos, colunistas novos. O que vocês acham? Vocês acham que a gente está muito desavisado? Ou vocês acham que tem motivos para a gente cultivar ali um pouco de esperança? Então, o que eu acho? O que é importante a gente ter em mente? Primeiro, que a gente está no trimestre da recuperação, né? A gente está no trimestre da recuperação. De julho, agosto, setembro é o trimestre da recuperação. A gente acabou de ver os números do segundo trimestre e do primeiro trimestre revisto. Então, a gente descobriu que no primeiro trimestre a gente caiu muito mais do que tinha pensado que tinha caído. 2,5%. Esse número está até surpreendendo todo mundo. E no segundo trimestre, o 9,7%. E esse terceiro vai ser positivo. A gente está a 3 números positivos na indústria, que foi a mais fraca. Mas a gente não pode se enganar, porque a gente está muito distante ainda do ponto onde estava e a gente não estava bem. A gente não estava bem, porque a gente veio de uma recessão, 3 anos de baixo crescimento, e chegamos numa queda forte. Então, é uma história difícil, uma década de história difícil. Tem mais uma coisa, que é o desemprego. Ele não apareceu em toda a sua dimensão, porque o desemprego subiu, ficou ali 12 para 13, é muito maior do que isso. Porque a gente tem 10 milhões de pessoas que saíram da população ocupada, mas ainda não entraram nas estatísticas de desemprego. Porque só entra na estatística de desemprego quem diz que está procurando emprego e não conseguiu encontrar. Então, o desemprego, o número pode subir mais, e isso derrubar um pouco a confiança que tem se recuperado um pouco. Quando você olha, Mara, não é só você que está ficando mais otimista, mas você olha o índice de confiança da indústria, do serviço, de qualquer área, está subindo, né? Tá sempre assim, quando comparado ao antes, né? E quando comparado ao piso. Então, está numa trajetória de recuperação. A gente tem muitas dúvidas ainda pela frente. 2021 é um ano muito em aberto, porque a gente não tem... o grau de incerteza não é tão grande quanto aconteceu em 2020, mas é o seguinte, a pandemia, ela vai respeitar o calendário? Ela vai, 31 de dezembro acabou a pandemia, não tem nenhum problema, estamos bem, estamos todos, tudo vai ser normal, ou seja, voltamos ao que era antes. Não, primeiro porque a gente vai estar diferente, a economia vai estar diferente, a gente aprendeu novas coisas, e porque tem algumas empresas vão estar fora e vai estar um pouco politraumatizado. Então, essa recuperação é uma recuperação com dificuldades, né? Mas, além disso, tem uma questão da questão que o Maílson falou e conhece tão bem, que é a questão fiscal, né? O Estado não tem ainda um projeto claro, decidido, não tem um plano real, não tem um projeto de como sair dessa crise fiscal deste tamanho. E o governo dá sinais muito contraditórios, ele faz um sinal numa direção e faz em outra direção. E o mercado financeiro tem essa coisa do sebastianismo, ele fica esperando um negócio chamado as reformas, mesmo que ele não saiba quais são, mesmo que ele não consiga quantificar quanto vai ditar de vantagem fiscal, de ganho fiscal, aquela reforma. Enfim, tem muita coisa para fazer, o governo tem um longo dever de casa para fazer, para tirar essa preocupação da nossa frente, porque a dívida está chegando a 100% do PIB, o Maílson sabe exatamente o que isso significa, porque ele governou o Brasil, teve um momento que era o governo Maílson praticamente, no final do governo José Sarney, porque ele é que tomava as principais iniciativas de manter o país funcionando no meio da hiperinflação. Eu acompanhei isso momento a momento, foi muito difícil, e eu sei quanto que ele se esforçou. Agora, a gente está nesse momento de novo 100% da dívida, com uma situação diferente, a gente tem uma inflação baixinha, né? A gente tem outras coisas que a gente teve de ganho nesse período, e ele mesmo pode falar da quantidade de ganhos. Eu queria só falar a última palavra sobre o longo prazo, né? No médio e longo prazo, nós não podemos deixar de ver a quantidade de vantagens que nós temos, falamos um pouco sobre ela aqui,
vantagens, por exemplo, de ser potência ambiental. O Maílson estava falando, inclusive, dessa capacidade de usar, né, o fato de ser uma potência ambiental como parte da negociação, como parte da nossa diplomacia, né, o soft power. Então, enfim, tem muita coisa que a gente tem que ver as outras vantagens. O Brasil é o país que tem a maior reserva de água doce, é o país que, uma vez um empresário me disse, no Brasil até o vento venta certo. Eu pensei, o que será o vento ventar certo? Porque mulher sabe o que é vento ventar certo, porque o cabelo atrapalha. Mas, fora isso, do ponto de vista empresarial, o que é o vento ventar forte? É o vento, principalmente no Nordeste, ele é unidirecional e de baixa turbulência, então produz muita energia eólica. E a energia eólica, né, é que hoje supre o Nordeste. O Brasil, o pior sol do Brasil, que é Santa Catarina, eu fui lá ver os projetos de energia fotovoltaica, é imenso. Então, nós estamos preparados para a economia do século XXI. Né? E a gente já descobriu que se a gente fizer uma retomada verde, retomada de uma nova economia, você cresce muito mais do que cresceria se apenas repetir o velho padrão de desenvolvimento. Então, nós temos que olhar para isso, porque se a gente não tiver noção clara das nossas vantagens e desse futuro, a gente perde esse futuro, porque o futuro só pode ser realizado se ele for sonhado antes, se ele for visto antes, se ele for entendido antes. Então, é isso. No curto prazo, muitas turbulências, mas eu tenho uma confiança no país e na sua história. Eu falei que você é uma poeta da economia? Tá vendo, Maílson? Agora eu quero ver você fechar com uma poesia como essa também. Olha, eu como a Miriam, eu sou otimista quanto ao futuro do país. Né? Nós construímos muito nos últimos 40, 50 anos. A gente falou muito aqui no agronegócio, é uma construção tipicamente do setor privado. O agronegócio não teve reserva de mercado, não teve aquela pletora de incentivos fiscais, não teve, enfim, foi capacidade empresarial e tecnologia. Nós temos instituições fortes, instituições de controle fortes, que já foram postas à prova várias vezes. O Brasil tem imprensa livre, independente, e, como diz a revista The Economist, agressiva e competente. Não é? O Brasil tem um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado, bem provisionado, não é? Bem capitalizado. Não é? Agora, eu acho que a Miriam citou um ponto aqui, que eu acho que é o ponto desse nosso webinar, a questão fiscal. O governo não está fazendo nada. Né? O governo ele tem um discurso de animação de auditório, porque vai ser recuperação em V, porque nós estamos decolando, porque ou nós já estávamos decolando, não estávamos decolando coisa nenhuma, né? O PIB caiu 2,5% no primeiro trimestre. Isso não é decolar, o Brasil estava numa descendente, né? E o governo, como diz assim, as reformas vão resolver tudo isso. As reformas são relevantes, mas não resolvem. Por quê? Porque o governo parece estar prisioneiro de uma ideia de que a dívida pulou de 76% para mais de 100% do PIB, que é o que vai ser no princípio de 2021. E como a taxa de juros é baixa e a grande liquidez, vai ser possível manejar isso aí. Eu acho que é uma hipótese muito arriscada. Eu acho que o governo, como diz a Miriam, tem que ter um plano, o que fazer com esse crescimento brutal do endividamento público, que ameaça o nosso futuro. Né? Porque, para que a ideia do governo prevaleça, ou de alguns economistas, que não tem problema, taxa de juros baixa, vai tudo funcionar, você tem que achar que os investidores brasileiros e estrangeiros e as agências de classificação de risco vão comprar essa estratégia. Né? E aí o Brasil corre o risco de, não fazendo nada, começar a ter a reclassificação de sua nota de crédito, downgrade, como se diz, não é? Segundo lugar, você corre o risco de caminhar para uma situação de dominância fiscal. Dominância fiscal, o linguajar de economista, significa o seguinte: o Banco Central perde a capacidade de usar a política monetária para preservar a estabilidade da moeda, porque a situação fiscal é tão grave, tão dantesca, né, que o Banco Central fica
quase proibido, né, o autoproibido, de aumentar a taxa de juros no hipótese de um surgimento de uma pressão inflacionária. E, nesse caso, nós vamos ter uma queda de confiança, a depreciação cambial vem, isso gera pressão inflacionária, aí tem que aumentar a taxa de juros nesse campo, né? E o Brasil volta ao inferno inflacionário. Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Espero que o governo se conscientize desse risco, os mercados começaram a perceber esse risco, o Banco Central começou a alertar para esse risco, os pronunciamentos do presidente do Banco Central e de diretores da organização esta semana são nesse sentido. Sem o fiscal, não tem política monetária. Então, o Brasil já enfrentou outras crises parecidas, já venceu, a Miriam lembrou naquele final difícil do governo Sarney, né? Mas o governo precisa ter um plano. E tem precedentes, por exemplo, no governo Cameron, no Reino Unido, quando houve um forte endividamento público para enfrentar a crise de 2008, quando a situação passou, o governo apresentou um plano de redução do endividamento público, num período de 10 anos, de 15 anos, mas isso tem que fazer. E como vai fazer isso? Provavelmente fazer uma tributação temporária da renda, até da riqueza, da propriedade, né? Destinada exclusivamente para reduzir a dívida, né? Não transfere para estados e municípios, não faz vinculação para a saúde e educação, exclusivamente para resolver o problema da dívida. Porque se não resolver o problema da dívida, você não tem como prosseguir. E o Brasil entra numa crise muito séria. Ou seja, então, o que você está dizendo é que a gente pode esperar aí uma CPMF ou um aumento de carga tributária em algum... Não, CPMF eu não faria, porque o CPMF piora as coisas, né? Porque ela é horrorosa, interfere na produtividade, interfere na intermediação financeira, enfim, e pior, como o ministro da Economia quer, um CPMF permanente. Nós tivemos CPMF temporária, teve um dia que acabou. A permanente, você introduz no sistema financeiro brasileiro, ou no sistema público brasileiro, vamos dizer, um cavalo de Troia, né? Porque a experiência mostra que todas as vezes que você tem um tributo fácil de arrecadar, é a ele que o governo recorre nas crises, nas dificuldades fiscais. Isso aconteceu com o antecessor do ICMS, isso aconteceu com a COFINS, isso aconteceu com o próprio CPMF, que começou com 0,2 de alíquota, e quando ele foi extinto já estava em 0,38. Você não pode introduzir uma coisa permanente tão danosa, né? Eu acho que temos que lutar até a última pessoa para barrar essa ideia de restabelecer uma CPMF pior permanente. Mas eu acho que algum tipo de tributação dedicada exclusivamente a reduzir o endividamento público é algo que merece discussão. Não estou dizendo que vai ser feito, mas merece ser discutido. Bem, a gente está caminhando agora para o fim, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer muito, Celso, pela oportunidade de estar aqui conversando com esses dois que têm uma agenda super disputada, e a gente teve uma conversa muito boa, muito bom sempre falar com a Miriam, com o Maílson. Parabenizar vocês, obrigada, Miriam, obrigada, Maílson, obrigada, Celso. E eu acho que... Bem, eu sou uma otimista por natureza, então eu vou ali no caminho de que a gente vai conseguir tentar, de alguma forma, e a sociedade tem um papel muito importante nisso, né? Esse é um dos legados desse governo, dessa crise, dessa pandemia, de tudo. É uma participação mais atuante da sociedade. Eu acho que a votação do Fundeb deixou isso muito claro, como a sociedade se organizou para... pressionar o Congresso para a aprovação do Fundeb, enfim, para garantir esses recursos da educação. Eu acredito muito no brasileiro. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mara, Miriam, Maílson. Eu também agradeço, viu, Celso, estar aqui, foi um prazer estar aqui, matar a saudade dos meus amigos Maílson e Mara, e foi realmente uma conversa muito gostosa para mim, de minha parte. Eu também agradeço, Celso, muito obrigado. Foi uma honra participar ao lado dessas duas gigantes, a Miriam e a Mara, minhas velhas amigas, eu posso dizer velhas amigas, né? Grandes amigas, melhor dizendo. Grande amiga, ela é grande amiga, eu sou velha amiga,
assim, sabe? E entrevistadoras, a gente sempre entrevistou muito eles. Isso. É verdade, é verdade. O agradecimento é todo nosso, nós da Dax Stage, ao público que está nos assistindo, né, que são executivos, empresários, jornalistas, parceiros, clientes, os colaboradores da empresa. Então, a todos nós que estão assistindo também, agradecimento nosso. E de coração, sou um admirador de vocês três. Realmente, vocês são três gigantes, né, e que nos honram com essa presença. E muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite em estar dividindo tanto conteúdo, tanta riqueza, né, que vocês têm. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais 10 horas aqui discutindo, falando, e não seria uma coisa cansativa. Muito obrigado mesmo, de coração. Reforçando o nosso propósito, nosso novo posicionamento com a nossa nova marca de sempre oferecer e transformar os dados financeiros em conhecimento para todos os clientes da nossa empresa. E, finalmente, não esqueçam, por gentileza, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Preencham, por gentileza, a pesquisa de satisfação para que a gente possa continuar melhorando e provendo mais informações para vocês de eventos dessa natureza no futuro, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado, até logo.